Chegou o dia de mais uma edição do Projeto Motor Responde, o espaço onde a gente tira as dúvidas de vocês para tentar descomplicar esse mundo da Fórmula 1 e do automobilismo em geral. Então, como sempre, nós separamos 4 perguntas para abordar aqui neste vídeo, então vamos a elas. Pergunta do Leandro Piloto. Por que, excepcionalmente, a cliente McLaren conseguiu superar a fornecedora Renault em 2020? E por que normalmente o desempenho das equipes clientes não chega nem perto das equipes fornecedoras? A diferença entre as unidades de potência usadas na própria equipe e as vendidas, alguém fiscaliza isso, né? O Leandro fez várias perguntas aqui, mas está tudo dentro de um mesmo assunto, e é um assunto muito pertinente porque causa dúvida em muita gente, né? Desde que a Fórmula 1 estreou esse motor mais complexo, esse motor híbrido em 2014, existe essa dúvida, né? Até que ponto existe igualdade entre as fornecedoras e as clientes. Alguns episódios até atiçam mais esse questionamento. Um deles que ficou famoso na época foi em 2015, quando o, na época, diretor executivo da Lotus, o Matthew Carter, disse que numa corrida lá, o piloto dele, o Romain Grosjean, estava disputando uma posição no pódio e a Mercedes, que fornecia o motor da Lotus na época, liberou um modo de motor para o Grosjean usar ali que nunca havia sido usado antes e que nunca foi usado depois, né? E que esse modo especial fez com que o carro ressurgisse, né? O carro ficou mais potente, melhorou a dirigibilidade, o equilíbrio, tudo funcionou melhor e o Grosjean conseguiu terminar no pódio naquela corrida, né? Bom, mas é importante pontuar que desde 2018 a Fórmula 1 segue uma diretiva técnica, né? Um documento oficial da FIA para tentar garantir ao máximo que as condições da fornecedora e da cliente sejam iguais, né? As condições sejam as mesmas. Tanto para fornecimento do hardware, né? Ou seja, as peças do motor em si, como do software, né, ou seja, a forma como esse motor opera, a programação desse motor, e também, entre aspas, o manual de instruções, né, ou seja, quais são as guidelines que as equipes têm para seguir e fazer esse motor ser funcional. Então, todas essas informações são abertas, né, quando a equipe assina um contrato de fornecimento, ela recebe esse dossiê, e esse dossiê tem que ser transparente, ou seja, o mesmo dossiê que existe na equipe de fábrica, existe na equipe cliente, e a FIA fica em cima disso, né? Você perguntou se alguém fiscaliza. A FIA fiscaliza isso bem de perto desde 2018 para cá, para garantir que as peças sejam iguais, que as atualizações fiquem disponíveis tanto para a equipe de fábrica quanto para os clientes na mesma frequência, né? Para garantir essa igualdade. Existem elementos que diferenciam a performance, né? Isso diz respeito ao motor em si, mas é claro que o motor ele não funciona sozinho, ele também interage com outras partes do carro, como caixa de câmbio, como a parte aerodinâmica, como também combustível e lubrificantes, né, como os fluidos de uma forma geral. Essa mesma diretiva da FIA diz que se a equipe quiser, ela pode usar o mesmo combustível, o mesmo óleo, tudo igual da equipe que é a tua fornecedora. Mas vale lembrar que esse tipo de elemento, a equipe não assina seu contrato apenas pensando na parte técnica, né? Esse também é um acordo que tem um elemento comercial bastante presente. Isso ficou bastante falado em 2018, quando na época a Red Bull era cliente da Renault e a própria Renault dizia, né, que a Red Bull perdia desempenho com o seu motor porque o motor Renault foi desenvolvido pensando no combustível da Castrol, que era a fornecedora oficial da Renault, enquanto que a Red Bull, por uma escolha comercial, usava os produtos da Mobil e que nisso a Red Bull perdia desempenho, enfim, que prejudicava a sua cliente, mas aí por uma escolha da Red Bull e não da Renault, né? Mas aí você pode se perguntar, poxa, mas como que a Red Bull terminou na frente da Renault em 2018 e como você perguntou aqui, que a McLaren também superou a Renault em 2020, né? Vale lembrar que o motor ele é um elemento importante para o desempenho de um carro, mas não é o único, né? Ele também funciona com outros elementos, a aerodinâmica é extremamente importante, a confiabilidade, o funcionamento do chassi de uma forma geral, os engenheiros, né, na parte operacional de corrida, os pilotos também, acho que tem um peso significativo nos resultados, então todos esses elementos interferem no desempenho, né? Então, no caso da Red Bull com a Renault em 2018, a Red Bull ela é, em termos aerodinâmicos, uma das equipes mais bem conceituadas nesse quesito, então o chassi dela é muito bom, então superou a Renault por ali. Então, via de regra é isso, a equipe tem algumas vantagens, né? Como você faz tudo em casa, você pode ter uma vantagem na hora de você encaixar esse motor dentro do chassi pensando na aerodinâmica, né? Porque o motor complexo tem várias peças diferentes, tem bateria, tem o turbo, tem um monte de coisa. Então se você faz tudo em casa, você consegue encaixar melhor
o seu motor com o seu chassi, então o conjunto como um todo funciona melhor, né? Inclusive a parte aerodinâmica. Mas existe uma fiscalização, a FIA tenta garantir ao máximo que as condições das clientes com as fornecedoras seja a mesma, né? Que sejam as mesmas condições das duas partes. Esse é um assunto bem complexo, tá? Eu estou dando uma resumida bem resumida. Claro que tem coisa que faltou falar que eu não falei aqui, até por questão de tempo. Mas, se vocês quiserem, né, a gente quer saber o que vocês acham, se vale a pena fazer um vídeo especial sobre isso, para a gente investigar mais esse assunto, para a gente cavar um pouco mais e se aprofundar mais nesse assunto. Se você quiser um vídeo especial sobre isso, deixa o comentário aqui abaixo que a gente pode fazer para o futuro. Pergunta do Leonardo Axenen: por que a pista clássica de Hockenheim foi destruída? Não poderia ser mantida? Para a turma mais antiga, Hockenheim até 2001 tinha aquele traçado lindo de 6,8 km, em que você tinha a região do estádio, depois da curva 1 você ia para longas retas lá no meio da floresta, e você tinha aquela situação de estar chovendo num lugar, não estar no outro, né? E isso foi sempre muito marcante desde a década de 70 no traçado de Hockenheim. Para 2002, a Fórmula 1 exigiu e os organizadores do GP da Alemanha conseguiram levantar um dinheiro com o governo local, cerca de 45 milhões de euros na época, para fazer uma reforma no circuito. A ideia era aí diminuir para 4,5 quilômetros e se retirou toda aquela parte da antiga floresta, né? Perdeu muito da característica original do circuito. E a ideia era basicamente financeira. O que acontece? A ideia era aumentar um pouco o número de voltas da corrida para dar um fluxo um pouco diferente. A Fórmula 1 também achava que com esse número maior de voltas você conseguia uma dinâmica melhor na televisão, né? Além disso, também para os organizadores da corrida, você também conseguia um custo melhor para arquibancada, ou seja, você tinha arquibancadas que os espectadores iam ver mais parte do circuito, porque no antigo traçado, lá dentro da floresta, não se podia montar arquibancadas muito grandes, então boa parte do público simplesmente não via mais da metade do traçado. Por isso, então, foi uma questão bem financeira. A região do antigo traçado ela foi abandonada, então a floresta e o mato tomaram conta e não dá mais para ser retomado. E o traçado novo, que é o mantido hoje, vai ficar sendo mesmo o traçado para cima de Hockenheim. Lembro também que essas mudanças, né, foram exigidas pela Fórmula 1, mas tiveram apoio também de outras categorias locais, como o DTM e outros campeonatos que passavam por lá e que achavam que com um circuito menor poderiam com certeza ter mais visibilidade de TV e público local. Perdeu-se muito da característica do circuito, mas na época se acreditava que ia se ganhar de outra forma na questão financeira, tanto na TV quanto para a galera que assistia as provas na arquibancada. Agora a pergunta do Nathan Copley. Caso dois pilotos ou mais empatem em pontos na Fórmula 1, como seria o critério de desempate além de corridas ganhas? Você mencionou, acho que o critério de desempate mais conhecido, que é o número de vitórias, mas acho que para explicar, às vezes nem todo mundo está por dentro, eu vou começar do começo. Primeiro é importante estabelecer que, em se tratando de campeonatos, não existem empates na Fórmula 1. Tá? Então, se tem dois pilotos que terminaram com o mesmo número de pontos, vai haver critérios adicionais para estabelecer quem termina na frente de quem. E basicamente o que o regulamento diz, o artigo 7.2 do regulamento desportivo da Fórmula 1, é que quem tem os melhores resultados e em maior frequência vai terminar à frente. Então, por exemplo, acho que é mais fácil citar exemplos do que simplesmente ler o regulamento. Dois pilotos terminaram com o mesmo número de pontos, você vai olhar para quem tem mais vitórias. Então, se o piloto A tem mais vitórias que o piloto B, ele leva melhor nesse duelo. Se os dois têm o mesmo número de vitórias, você faz a mesma análise para o número de segundos lugares. Então, se você tem um piloto com mais segundos lugares do que outro, esse vai ser o vencedor no desempate. Se mantém igual, os dois têm o mesmo número de segundos lugares, desce para o terceiro. Tá igual? Desce para o quarto e assim por diante até você achar um critério de desempate ali que se aplique. Tá? E se você pegar o campeonato inteiro e comparar dois ou mais pilotos, é muito improvável que você não encontre um critério em que um tem uma superioridade em relação ao outro. Mas se a rara circunstância de ser exatamente igual acontecer, o regulamento é muito vago, Ele diz apenas que a FIA vai nomear o vencedor
usando um critério que ela acha que se encaixe ao caso. Tá? É muito vago, não tem muita definição quanto a isso. Mas, de novo, é muito raro, é muito difícil que isso aconteça, de comparar o campeonato inteiro de 2 pilotos e o empate se perdurar até o final. Vale lembrar que, na história da Fórmula 1, nunca um título foi decidido pelo critério de desempate, porque a menor distância que teve do campeão para o vice foi de meio ponto em 1984, do Niki Lauda para o Alain Prost. Tá? Nunca um título foi decidido no critério de desempate, mas em outras posições já aconteceu. Um caso que ficou muito famoso foi o de 2007, né? Naquele duelo entre o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton. Tava aquela expectativa para saber quem quer terminar na frente. Os dois terminaram com o mesmo número de pontos, com o mesmo número de vitórias, né? Os dois conquistaram 4 vitórias naquele ano, e o critério de desempate só se aplicou com o número de segundos lugares, né? O Lewis Hamilton teve um segundo lugar a mais do que o Fernando Alonso, então oficialmente o vice-campeão daquela temporada foi o Lewis Hamilton, e o Fernando Alonso terminou em terceiro. Então o vencedor nesse critério adicional de desempate daquele duelo foi o Lewis Hamilton, né? Mas é bom reforçar que é muito difícil que um campeonato precise de vários critérios de desempate, né? Aliás, analisando até o regulamento de pontos atual, em que muitos pontos são distribuídos, né? São 25 para o vencedor, os 10 primeiros pontuam, tem ponto para melhor volta e tudo mais, é mais e mais improvável que um título ou um vice-campeonato ou um terceiro lugar sejam definidos no desempate. Mas caso aconteça, você vai comparar os melhores resultados de cada um e aí uma hora você vai encontrar o vencedor, senão a FIA vai estabelecer o critério que ela acha que seja pertinente, mas, de novo, isso é bem improvável. Então é isso, número de vitórias, número de segundos lugares e assim por diante até achar um vencedor. Gustavo Martins pergunta, atualmente há outros recursos que auxiliam no ato da ultrapassagem além do DRS? Pergunto, pois às vezes vejo engenheiros falando aos pilotos press the energy button, ou pilotos comentando de uma tal de battery, a bateria. Bem observado, Gustavo. O piloto de Fórmula 1 tem sim, além do DRS, mais recursos para tentar uma ultrapassagem, ou no caso aí já se defender também de uma manobra durante as corridas. O DRS, como todo mundo sabe, o piloto quando está a menos de um segundo da frente, ele recebe uma autorização e pode abrir o flap da asa traseira para diminuir o arrasto aerodinâmico e aí você consegue mais velocidade na reta. Além disso, o piloto tem no volante um botão que é o botão overtake, né? Ou seja, o botão de ultrapassagem. Até pouco tempo atrás, esse botão ele tinha 2 objetivos. Primeiro porque ele aumentava um pouco os giros do motor, porque o motor de Fórmula 1 ele pode chegar a um giro máximo, porém normalmente as equipes colocam ali mais próximo dos 12 mil giros, não chega aos 15 mil giros como se pode, para não esforçar demais, porque você só pode usar 3 motores durante a temporada toda. Então, quando o piloto apertava esse botão, ele conseguia alguns giros a mais para tentar fazer uma ultrapassagem. Além disso, você também puxava um pouco mais de energia do sistema de recuperação, né? Porém, a partir da temporada de 2021, a Fórmula 1 ela começou a exigir que as equipes não podem mais alterar o modo do motor a partir da classificação, ou seja, os pilotos eles não podem mais ter um giro de diferenciado de motor a partir do momento que eles começam as voltas rápidas no sábado e isso inclui a corrida. Então você não pode mais aumentar os giros e tudo mais. O botão de ultrapassagem ele continua valendo, no entanto, nessa questão da energia que está na bateria dos 2 sistemas de recuperação de energia e o piloto ele consegue, em alguns momentos, utilizar uma energia extra quando ele quer tentar fazer a ultrapassagem. Só que ao contrário do DRS, que você só pode abrir quando você está atrás de um outro carro, esse sistema também pode ser utilizado para você se defender de uma tentativa de ultrapassagem, né? Então, assim, é uma energia extra que você impulsiona o carro e consegue tentar ou defender uma posição. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde. Se a sua pergunta não foi escolhida, não precisa ficar chateado, porque às vezes a gente pega algumas perguntas que não dá para resumir em poucos minutos, ou que até vale a pena se aprofundar um pouco mais, e a gente pode fazer um vídeo à parte sobre isso, ou você pode tentar nas próximas edições, nos posts dedicados ao Projeto Motor Responde nas nossas redes sociais,
E manda sua pergunta de novo que quem sabe a gente escolhe nos próximos vídeos. Então, para você ficar por dentro de tudo, se inscreva aqui no canal do Projeto Motor e fique de olho nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!